Boa noite a todos. Eu sou surdo, meu nome é Edinho Santos e trabalho aqui no Instituto Itaú Cultural como educador. O Instituto está aberto a todos os públicos e deseja boas-vindas a todos que estão aqui. O tema desse encontro é Diálogos Ausentes, a presença do negro nas artes cênicas. Desde o episódio que ocorreu aqui com a Companhia dos Fofos, graças à mobilização que a Stephanie fez, por conta de um blackface que houve, o Itaú reviu sua política, suas estruturas, e criou, então, 3 grupos de trabalho. Nosso grupo de trabalho é o terceiro, que é responsável pelos eventos abertos ao público. Também temos um comitê de questões raciais, no qual discutimos algumas diretrizes para a instituição. Agradecemos e convido a Diane aqui para dar andamento. Obrigada. Hoje, para a gente falar um pouco sobre artes cênicas, em vez de retomar esse texto e esse vídeo, eu resolvi trazer um texto e uma fala da professora Leda Maria Martins, de Minas Gerais, que eu acho que é inspiração para mim, quanto para a Fernanda. E eu vou ler um trecho desse livro que se chama A Cena em Sombras, que eu recomendo depois que todo mundo procure, porque é uma obra-prima assim, do teatro brasileiro. E a Leda, na abertura desse livro, ela diz assim: Exu, não me alienes, não alteres as palavras da minha fala, não desorientes o movimento dos meus pés. Tu, que traduzes as palavras de antanho em novas expressões, não me alienes. Eu te canto homenagem. Essa epígrafe, ela resume um pouco do que a Leda trata dentro do livro, quando pensa Exu como elemento dinâmico de produção de sentido dentro do teatro negro do Brasil. A obra da Leda, principalmente a Afrografias, é uma fonte de inspiração muito grande para a Fernanda Júlia, diretora baiana, que está aqui hoje, que eu fico muito feliz de receber. Na verdade, antes de eu ler o resumo formal da Fernanda, eu conheci a Fernanda num Busdó, em Salvador, quando o Busdó ainda era uma coisa... Busdó, tinha acabado de chegar, e aí eu estava dentro do ônibus, vendo uma propaganda de uma peça, e tinha lá, diretora Fernanda Júlia. Eu falei, gente, quem é essa menina? Quem é essa menina que assina com 2 nomes? E aquilo me marcou muito, assim, me inspirou muito de ver uma mulher negra baiana falando de teatro negro. E aquilo, acho que, de alguma maneira, plantou uma semente em mim de tentar também dar a minha contribuição. E chegar aqui agora, estar junto com a Fernanda, fazendo esse trabalho, me deixa muito feliz. A Fernanda Júlia, para quem não conhece, ela é Iaquerequê, que significa ser mãe pequena, do Ileaxeoiala de Inã, na cidade de Alagoinhas. É graduada no bacharelado em direção teatral da Escola de Teatro da UFBA, mestre em artes cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, com a dissertação Ancestralidade em Cena, Candomblé e Teatro na Formação de uma Encenadora. Diretora fundadora do Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas, o NATA, fundado em 17 de outubro de 1998, na cidade de Alagoinhas, da Bahia. Dramaturga, educadora e pesquisadora da cultura africana no Brasil, com ênfase nas religiões de matrizes africanas e candomblé, dirigiu peças como Sireobá, A Festa do Rei, de 2009, Ogum, Deus e Homem, de 2010, e Exu, A Boca do Universo, de 2014. Então, eu convido a Fernanda para vir aqui para a mesa. A gente hoje vai fazer um panorama da história do teatro negro no Brasil. Olha, boa noite a todos e todos. Agô, Motumbá, Colofé, Mucuyu, a benção a todos os meus mais velhos aqui presentes. E meu pai Omolu abençoe a todos os meus mais novos que estejam aqui presentes. Eu quero começar esse encontro, esse olho no olho entre nós, saudando meu grande pai, mentor, figura importante para nós de axé, né? Agô. Laro Yeshu Mojubá, Mojubaú, Laro Yeshu, Agô. Nos conduza, nos leve, que a comunicação se faça, se estabeleça, se concretize
se firme. Laroye, mojo baixo. E eu trouxe essa fala porque toda vez que o bicho pega, é nela que eu me afirmo. Lebale Xulonan, teu poder, Exu, limpa o caminho. E ele vem limpando não só o meu, mas o do teatro negro, nessas agruras de dificuldade. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Porém, antes eu queria fazer uma homenagem a uma grande mulher que hoje está nos braços de Oiá e nos braços de Omolu, indo ao encontro de Olodumare, a nossa querida, incrível ativista, militante, intelectual, fomentadora das artes cênicas negras, Luísa Bairros, nossa ex-ministra. Achei. Que agora está no plano da imaterialidade, que agora é ancestre, que agora está lá com as mães ancestrais, e vai de lá nos orientar, e vai junto aqui comigo me guiar nessa conversa com vocês. Eu tenho 2 vídeos que eu quero mostrar antes de falar qualquer coisa, porque eu acho que é bacana povoar a mente de imagem, para não ficar abstraindo do zero. E teatro é uma coisa viva, né? Você tem que estar lá assistindo o espetáculo. Então, tentei dar um jeito de, pelo menos, trazer um pouquinho à memória essas imagens aqui. Oh,
que aprendeu com Ogum a arte da caça, aquele que é protegido por Ogum, Oxóssi, o provedor. Ele estava ali, à espreita. Só tinha uma flecha. Era conhecido por Oxóssi Sansou, o caçador de uma flecha só. Ninguém mais acreditava que algo pudesse ser feito. Mas ele mirou e acertou bem no peito. O protetor dos caçadores, aquele que carrega o Opá e habita as florestas. O orixá que, tendo bloqueado o caminho, não o desimpede. Ele estava ali à espreita. Só tinha uma flecha, esperando sua próxima caçada para prover sua tribo. Oxóssi! Barrioto! E essa boca? Ah, obrigado. Eixo levar, a grande pica há de chegar. Existe um guardião da ética que o estilo astuto impera pra poder descontrolar. Exu, o seu poder limpa o caminho. É pra glorificar de pé, guerreiro. Oh, Exu maravilhoso. Peixinha, me deu um tom. Proposta, vou comentar esses vídeos e tudo que está relacionado a eles lá na frente. Quero agradecer imensamente a presença de todas e todos. Quero agradecer ao Itaú Cultural pelo convite, pela oportunidade. Um trabalho e um diálogo que está acontecendo já tem um tempo, né? A gente já está conversando sobre, não só sobre essa palestra, mas outras coisas que eu vim desenvolvendo junto a essa equipe que se formou para discutir a presença, né, do negro e da negra nas artes cênicas, enfim, nas artes como um todo.
Então, eu estou muito feliz de estar aqui e quero agradecer e, enfim, dizer que a iniciativa é muito boa e que eu desejo, assim, do fundo do meu coração, axé para que a gente continue não só dialogando, mas estreitando laços, ideias, fomentos, enfim, não só com o Itaú Cultural, mas com todas as instituições público-privadas que precisam ampliar e diversificar suas programações. Meu muito obrigado, mudo o pé a todas e todos que fazem parte dessa equipe. E a minha função aqui hoje, nessa tal de 1 hora que eu tenho, que eu estou me monitorando aqui, não estou mais. Estava com o cronograma ligado, ele apagou, mas eu vou aqui junto conversar. Vou fazer uma fala. Eu me esquematizei. Se eu aparecer muito rápido, é porque eu quero realmente que a gente converse. Não quero ficar monologando, não, que o diretor não atua. Então, o diretor fica nervoso nessas horas. O diretor gosta de estar lá, do outro lado, dizendo o que eu estou conversando com o ator, com a atriz, enfim. Mas a minha função aqui é de mediação sobre esse assunto e que a gente possa ir juntos, né? Então, talvez eu passe passando por algumas coisas justamente para que a gente possa ter tempo de conversar, vocês de lá e eu daqui. Então, o negro nas artes cênicas, a minha função aqui é falar sobre o teatro negro, tanto no sentido de começar falando um pouco sobre a definição do que vem a ser teatro negro, um pouco sobre a história, né? Um panorama bem descarado, leve, por cima, porque em 1 hora é impossível dar conta dessa história que nós temos, né, no teatro negro, e um estudo de caso, né, que é o NATA, que é o grupo que eu dirijo. Então, vamos começar aqui pensando esse teatro negro, essa definição. Como eu disse quando me contactaram para conversar um pouco sobre isso, o que eu disse à equipe daqui do Itaú Cultural é que o teatro negro não tem uma definição fechada, porque o próprio conceito de teatro negro está se formando, está se formulando, está, enfim, se enriquecendo. E eu digo conjunto de definições porque, ao olhar um conjunto de definições, a gente consegue ver o tamanho, a dimensão do que vem a ser o teatro negro. E aí impede que a gente caia em algum estereótipo, que a gente caia em alguma definição equivocada, enviesada sobre esse nosso fazer. Te amo, Angelo Flávio. Porque eu queria te dizer isso. Que bom te ver aqui. E aí, nessa conjunção de pensar esse conjunto de definições, eu posso falar de um teatro de presença negra, um teatro de temática negra, um teatro de estética negra. Isso tudo no sentido de pensar que tudo isso é teatro negro. Também né? Teatro de presença negra, teatro de temática negra, teatro de estética negra. Mas buscando trazer para vocês uma definição que pudesse se aproximar um pouco do que o Nata pensa a respeito disso, um pouco do que a gente defende, eu tenho aqui 3 figuras importantes nessa minha fala de hoje, que estão norteando e me orientando nessa discussão, que é a Evani Lima Tavares, pesquisadora negra, hoje professora da universidade... Aí sempre esqueço as siglas, terrível. Mas ela está lá em Itabuna, Universidade Federal de Itabuna, uma coisa assim. É a do Sul, isso. Eu sempre é muito F, S, E, B, muito complicado. O F pronto. E a Miriam Garcia Mendes e a Leda Maria Martins. São as 3 mulheres negras que estão norteando esse material que eu estou apresentando para vocês. E a minha fala de hoje, eu estou sustentada pela teoria, pela conceitualização dessas 3 mulheres. Então, eu trouxe, como eu disse no início, a gente não tem uma definição fechada, enrijecida, o termo, o conceito está em processo mesmo, e é bom que esteja para que a gente possa sempre agregar, mas eu gosto de pensar na definição colocada na tese de doutorado de Evani Tavares, que ela apresenta, essa pesquisadora apresenta na sua tese de doutorado. Teatro negro concebido como o teatro cuja base fundamental é a afirmação da identidade negra associada a proposições estéticas de matriz africana, embasadas em questões existenciais e político-ideológico negras. Eu acho que essa concepção, essa definição, ela engloba a presença negra, a temática negra e a estética negra. Então, para mim, ela talvez seja
a definição um pouco mais completa, ou com mais completude, desse teatro chamado teatro negro, que vai para além da melanização das coisas, e que é importante levar a melanina em consideração. Mas eu acho que a Evani consegue apresentar isso para a gente de uma forma, com uma consistência que eu consigo me apegar mais, e que eu acredito. Né? E é importante pensar em duas coisas quando se fala em teatro negro: a matriz africana, as questões existenciais, político-ideológicas negras. O teatro negro nasce para dar conta do nosso processo. Não, eu estou falando pelo teatro, mas a arte negra como um todo. Mas, como eu não posso dar conta de tudo isso, eu tenho que fazer um recorte na minha área, né, de trabalho, que é o teatro. Então, o teatro negro surge dessa necessidade, dessa ocupação desse espaço, em prol de abordar essas proposições estéticas de matriz africana, de afirmar a identidade negra, né, e de colocar na cena nossas questões existenciais e políticas e ideológicas. Então, é por isso que eu acho que essa definição da Evani, ela é, digamos assim, a que mais me contempla nesse sentido. Vou seguindo. E aí, bom, não me arvoro, porque não sou historiadora, sou encenadora, mas gosto muito de história, me dedico também, porque acho importante. Eu acho que, na verdade, o artista negro, e, no caso, o artista de teatro, o encenador também, o ator, acaba virando essa grande figura que vai escarafunchando e pesquisando um pouco mais essas questões históricas, justamente por conta delas não estarem no circuito oficial, onde as coisas estão postas, colocadas e, digamos assim, naturalizadas. Né? Então, a gente é responsável por estudar a nossa própria história, a história dos nossos companheiros, a história dos nossos antepassados, para não só preservar, mas também para tentar levar isso adiante. Porque, se a gente não fizer assim, em virtude do que vivemos no nosso país, tudo estaria aí apagado. Então, eu vou fazer realmente o que eu falei, né? Um breve panorama histórico, para a gente compreender de onde, a partir de quando surge, ou pelo menos vai se configurando o que a gente está chamando de teatro negro, lembrando da definição que eu coloquei para vocês. O teatro brasileiro do século XVI é um teatro jesuítico, catequético, com a função, né, de domar, através do teatro, os nativos que aqui estavam, chamados indígenas, né? Porque é o nome dado pelo branco, eu tenho dificuldade de falar esse nome. Mas, para estabelecer a comunicação, os indígenas, né, não gosto disso não, porque é Tupinambá, não é indígena, enfim, continuando. É um teatro brasileiro, o teatro brasileiro do século XVI é um teatro jesuítico, catequético, é a primeira fase do teatro no Brasil, onde o teatro é instrumento né, através do teatro, se estabelece o processo de cristianização dos nativos aqui. Então, são atos religiosos, espetáculos populares. A igreja é o palco, né, é a regente da cena teatral. Ela é quem determina esse processo. Ele não tem um cunho, como a gente conhece, do teatro que a gente vê hoje. Isso vai se configurar mais adiante. No século XVII, que é a segunda fase do teatro brasileiro, começa a se desenvolver uma outra modalidade teatral, mais formalmente organizada, cuja a natureza profana, aí tem que pensar que já não está mais na mão da igreja o controle sobre a expressão do teatro, porque deixa de ser catequético e começa a dialogar com a comunidade, com a população, né? Vai ganhando mais cara artística e menos religiosa, né? E aí essa configuração profana ela já não se compatibiliza com o espaço da ritualidade da igreja. E, nesse momento, começam a ser encontrados mais regularmente os artistas populares nas feiras, enfim, no meio da praça, no adro da igreja, do lado de fora, após as cerimônias, após as missas solenes, enfim, esses artistas, como a gente entende, né, mais ou menos como a gente entende, os artistas aspirantes a tal, né, nesse momento. E aí, bom, quando sai do domínio da igreja, o que acontece? Não preciso mais dizer nada.
teatro é considerado uma arte execrável, né? E, por isso, a prática da arte teatral ela era vista como uma atividade abjeta, e esse desprestígio acabou por determinar que a atividade teatral dessa época se transformasse pródiga e, majoritariamente, em coisa de preto. Porque a sinhazinha não ia subir numa carroça e ficar de lado no texto falando, porque o teatro não era considerado algo nobre. Quem foi para a cena? Nós, nossos antepassados, os escravos, os escravizados, que escravo ninguém, enfim, os escravizados, passam a representar. E a cena é totalmente preta nesse sentido, totalmente negra nesse sentido, né? Os negros são colocados na cena para dar conta da diversão e do entretenimento não nobre, mas que era consumido por todo mundo, mas que estar nesse espaço não era considerado digno para a aristocracia de então. Aí o Cassiaglia, né, que é um estudioso bacana, que eu gosto muito dele, e é uma das fontes da Evani, que eu trago aqui, apresento para vocês. Ele é um dos estudiosos a registrar que, nesse período, muitas companhias já profissionalizadas possuíam elencos quase só de negros ou mulatos, escravos ou libertos, que interpretavam personagens brancas com o rosto e as mãos pintadas de branco. Vale ressaltar ainda que, de acordo com esse autor, né, o Cassiaglia, as produções que traziam esses artistas atuavam em grandes circuitos culturais da época, Salvador, Diamantina e Rio de Janeiro, por exemplo. Seus espetáculos eram vigorosos, valendo-se de variáveis aparatos cênicos, do canto e da dança. Então, a cena teatral brasileira foi construída, desenvolvida por quem? Pelos nossos antepassados. Então, enquanto era abjeto e não nobre, estávamos todos em cena, entretendo e divulgando e fazendo esse trabalho da atuação e da construção dos espetáculos. Aí, dentre essas companhias, duas merecem destaque. A do Padre Ventura e a de Manuel Luiz, apelidado pelo Cassiaglia como o precursor da ópera brasileira. Eu quis trazer essa informação porque ela é desconhecida, eu acho que da maior parte das pessoas, sobre a elaboração intelectual, estética e poética desenvolvida lá no século XVII, por esses artistas negros, nessa construção da cena, mesmo eles executando o que para a aristocracia era um trabalho abjeto. É importante reforçar isso, porque depois o bicho muda, né? Aí esse cara é o precursor da ópera, né? Precursor da ópera brasileira. O mulato Padre Ventura tornou-se popular no Rio de Janeiro, por volta do século XVIII, por montar clássicos como Molière, Voltaire, com a magnificência de cenário e figurino bem acabados e luxuosos. O também mulato Manuel Luiz, dono de uma das primeiras companhias permanentes da época, trazia um elenco de maioria mulata e, do mesmo modo, chamava a atenção pelos espetáculos envoltos em luxo e beleza. Em seus espectadores constava nada menos que a realeza brasileira. É bom e importante trazer que não era algo assim mal acabado, eu acho que era algo elaborado, algo que estava sendo construído ali dentro da dinâmica e da realidade daquele momento. Alguns artistas negros e mulatos, atores, diretores e administradores de companhias desse período fizeram sucesso, também individualmente. Dentre eles estão a atriz Chica da Silva, os atores Vitoriano, Xisto Bahia, Caetano Lopes dos Santos, Maria Joaquina, José Inácio da Costa, o Capacho e o Palhaço Benjamin. Como eu disse a vocês, é um panorama, é um passar de olhos, né? A partir da segunda metade do século XIX, até as duas primeiras décadas do século XX, a presença física, eu disse que ia mudar, de artistas negros foi diminuindo até se tornar escassa no palco, mas continuou sendo larga na dramaturgia, por outro viés. Dá-se, então, início a um período em que os nossos artistas, numa tentativa de abrasileiramento do teatro nacional, passam a se orientar pela contemporaneidade de temas e discussão das questões mais frementes no momento. O teatro perdeu o status de arte abjeta, profana, pecaminosa. Conforme o teatro foi sendo enobrecido, o palco foi sendo clareado. E aí, essa virada, essa mudança vai desembocar na construção desse teatro negro que a gente vai discutir mais adiante. E aí é importante dizer que é o seguinte, lá
atrás, quando os escravos eram quem representavam o entretenimento para a aristocracia se divertir, eles tinham que se disfarçar, enfim, várias coisas, né? Fazer papel de branco, pintando as mãos e o rosto. E quando vai chegando aqui no século XIX, mais perto da gente, e o teatro vai sendo enobrecido, o racismo passa a invisibilizar o negro. E aí, como eu coloquei aqui, o negro sob o olhar do branco. O negro desfigurado e desumanizado, o indivíduo negro é circunscrito numa área na qual somente lhe é permitido representar o feio, o torpe, o mau e o degradado da sociedade. Nesse período e nesse momento, são edificados a maior parte dos estereótipos aos quais, até hoje, 2016, eu, como encenadora, Ângelo Flávio, como encenador e ator, luta, junto com outros artistas negros e negras que estão aqui hoje, lutam para vencer. Né? Começa com esse processo da dramaturgia do teatro brasileiro. Lembra que eu falei lá atrás que ele saía da cena, mas não saía da dramaturgia. E essa dramaturgia, produzida a partir do final do século XIX, gira em torno de 3 principais variantes: o escravo, o negro fiel, o negro ruim e o bom negro. Nessa dinâmica são criadas vários desdobramentos que refletem, não só no teatro, mas também no cinema e na televisão, das personagens às quais os atores negros acabam ficando confinados. São as personagens às quais eles são sempre convidados para fazer. O bom negro, aquele que é Abá, né, vamos falar assim, aquela negra que cuida da filha branca ou do filho branco do senhor, o negro fiel, o pai João, que está ali, que ajuda, o negro ruim, que é o vilão, o marginal, o drogado, enfim, só faz mudar de novela, o papel continua o mesmo, e o bom negro, que é aquele negro que se embranqueceu. O bom negro é aquele que age como branco. Esses são os personagens aos quais nós fomos confinados. E a nossa história, o nosso legado e contribuição intelectual, artística, não conta, não aparece, e fica, né, o mito, a história de que nós, negros, assim como nossos antepassados negros, no processo de construção e edificação do Brasil, só recebemos um pouquinho de aplausos e louros num processo braçal e subordinado de contribuição, né? Carregamos tijolo, mexemos massa, sem demérito, fizemos isso mesmo. Mas também não foi só. Nós idealizamos, nós construímos uma episteme, nós contribuímos efetivamente para o processo civilizatório do Brasil. A gente pensou esse país, a gente criou cultura, a gente criou identidade, nome, referência, valores. A gente não carregou só pedra, além da pedra. A gente pensou a pedra. A gente desenhou casas, a gente foi arquiteto, engenheiro, a gente foi médico, a gente foi tudo que fez esse país ser o que ele é. E aí eu chego nessa figura importante, que eu acho que antes de falar do feito dele, era importante falar dele. Deixa eu conferir se eu cheguei, está certo. Que é o Abdias Nascimento, nosso ancestral agora, nosso querido, mas que é uma figura ímpar e importante nesse processo de criação, nessa história desse teatro negro agora do século XX. Porque a gente não pode ignorar tudo que significou negro no teatro, teatro negro no século XVI, XVII, XVIII e também no século XIX. O recorte agora é para a ação de Abdias no século XX. Artista, intelectual e ativista, expoente na luta contra o racismo, fundador do TEM, Teatro Experimental do Negro, lutou pela quebra dos estereótipos, lutou pela formação e profissionalização do artista negro, lutou pelo enegrecimento da cena teatral brasileira. A contribuição de Abdias, e não só dele, mas de todos aqueles que, junto com eles, fundaram o TEM, é substanciosa nesse processo de enegrecimento dessa cena brasileira, né, desse teatro brasileiro, pós esse momento de enobrecimento da arte teatral. No momento em que o palco vai embranquecendo,
a gente vai desaparecendo. Se já lá, naquele tempo atrás, onde nós atuávamos, nós não falávamos das nossas histórias, avalia quando o teatro se enobrece e se reconhece a capacidade de sensibilização, criação do simbólico, união de pessoas, dinâmica de companheirismo, grupo, enfim, tudo que é atribuído ao fazer cênico, artístico, cênico, como um todo, né? E aí eu trago uma fala da Leda Maria Martins, que é muito importante para mim nesse momento. Por que o teatro negro revoluciona a cena? O teatro negro revoluciona a cena, pois vem romper a cena espetacular do teatro convencional, não apenas dissolvendo os mitemas que moldam a imagem negativa do negro, mas fundamentalmente decompondo o valor de significância acoplado ao seu signo negro pelo imaginário coletivo, erigindo no seu anverso um pungente efeito de diferença. Eu acho que essa fala da Leda é muito importante e significativa, porque o teatro ele revoluciona, porque coloca na cena, né, na cena do teatro brasileiro, as histórias, questões e a visão de mundo, a visão estética e a visão poética da população negra brasileira. O Teatro Experimental do Negro, o TEM, né, é reconhecido pela classe teatral como marco no século XXI desse teatro negro brasileiro. Criado em 1944, século XX, idealizado por Abdias Nascimento, seus principais objetivos foi combater os estereótipos impingidos ao negro e à sua cultura, e ocupar o espaço que lhe foi usurpado. Esse teatro recusava-se a se colocar somente em lugares antes determinados para o negro no teatro brasileiro. O teatro é uma revolução, porque a gente vai para a cena não só com a nossa pele. Lembra do conjunto de definições? É um teatro de presença negra, de temática negra, de estética negra, partindo da nossa matriz africana e da nossa matriz afro-brasileira, colocando as nossas questões ideológicas e políticas na cena. E aí é importante, depois desse breve panorama, e descobrindo que eu ainda tenho tempo, falar um pouco sobre essa coisa da poética do teatro negro. Poética aqui tem que ser entendido como modus operandi, o jeito de fazer, né? Usando aí um conceito do... Eu esqueci o nome dele. Sempre esqueço o nome dele. Vamos lá. Então, poética, pensando poética como modus operandi, como modo de fazer, como a forma com que a gente desenvolve o nosso fazer cênico, né? E eu trago essa referência à afrografia da memória, pensando em Leda Maria Martins. O seu conceito afrografar me é muito importante e especial, porque ele consegue traduzir o que o teatro negro faz com a cena brasileira. Ele afrografa, ele grafa africanamente essa cena, colocando em evidência a nossa herança cultural negra, colocando em evidência esse nosso legado, né, o legado dos nossos antepassados na cena, não só na cena, né, mas também no processo de formação e de preparação de artistas, né, de atores e atrizes negras. Eu trouxe essa citação, está miudinha, eu quero ler para vocês, porque ele consegue explicar por que Leda constrói esse conceito. É importante falar da construção de conceito, porque é um conceito cunhado por ela, reconhecido academicamente. Então, como geração de conhecimento, né? E isso é importante a gente sempre registrar e usar como referência quando os nossos ocupam esses espaços de mídia, esses espaços de poder e de geração de conhecimento. Os africanos, transplantados à força para as Américas, através da diáspora negra, tiveram seu corpo e seus corpos desterritorializados. Arrancados do seu domus familiar, esse corpo individual e coletivo viu-se ocupado pelos emblemas e códigos do europeu, que dele se apossou como senhor, nele grafando seus códigos linguísticos, filosóficos, religiosos, culturais, sua visão de mundo, assujeitados pelo perverso e violento sistema escravocrata, tornados estrangeiros, coisificados, os africanos que sobreviveram às desumanas condições da travessia marítima transcontinental foram destituídos de sua humanidade, desvestidos de seus sistemas simbólicos, menosprezados pelos ocidentais e reinvestidos por um olhar alheio, o do europeu. Esse olhar, amparado numa visão etnocêntrica e eurocêntrica, desconsiderou a história, as civilizações
e as culturas africanas. Eu não preciso explicar mais nada. Leda é sagaz, né? Antiguidade é posto. Então, a gente segue. Vou ficar falando sobre o quê, Dalila? O teatro negro pensando nessa questão de poética, pensando nessa plateia que eu encontro aqui hoje, eu sei que eu devo estar lidando com uma plateia também de artistas negros e tal, que já entendem essa dinâmica do que eu estou falando. Desculpe se eu vou ser redundante, mas esperei também e me preparei para encontrar uma plateia que talvez nunca tivesse parado para refletir um pouco sobre o que vem a ser teatro negro. Então, eu pensei em fazer aqui esse esquemazinho bacana para a gente discutir essa poética do teatro negro. Então, essa poética, esse modo de ser, esse modo de fazer artisticamente, esse modus operandi do teatro negro, dá a ele singularidades e especificidades que, às vezes, são usadas contra nós. Então, por favor, pessoas que um dia podem estar em alguma comissão, liga para mim, para o Ângelo, a gente conversa, Evani, para, quando for analisar um vídeo de um espetáculo teatral negro, entender as especificidades desse fazer cênico, porque ele está imbuído de referências e de proposições cênicas negras, né? E que, infelizmente, não é divulgado como é divulgado o que está no sistema oficial. Então, o teatro negro é ritualístico. É ritualístico, é diferente de falar de religioso, mas também é religioso. O meu, por exemplo, é um pouco, né? Mas é ritualístico do ponto de vista de pensar toda a herança que o candomblé legou no nosso comportamento, nos valores pautados na criação do nosso país. Então, é um teatro que lida com a ritualidade do próprio teatro e lida com a ritualidade de herança de matriz africana. Então, o candomblé, a umbanda e tudo que essas duas expressões e outras, né, manifestações populares como o jongo, maracatu, que tem também, além de um cunho espetacular, tem também um cunho ritualístico. O teatro negro se pauta nessas expressões, onde a ritualidade é forte, porque lida com que nós acreditamos nos planos da existência, não só no plano da materialidade, mas no plano da imaterialidade, e essas noções entre visível e invisível, presente e ausente, entre Orum e Aie, permeiam a nossa construção artística. É um teatro político engajado. Gente, se a gente não se defender, não vai rolar, né? Então, não tem nem que explicar porque que a gente é engajado, né? Primeiramente, fora Temer, e por aí a gente vai. Não preciso nem explicar. A gente tem que ser engajado, não tem outro jeito. Não é uma opção. Não ser engajado, não. É preto, está fazendo teatro, é político. E acabou. Mas a gente também se dedica aos entendimentos das questões dos poderes políticos, as questões relacionadas ao político partidário, enfim. Essas questões também permeiam a nossa construção cênica. É um teatro multilingual. A gente parte de um princípio africano onde a vida é integral. A gente não tem esse conceito ocidental onde as coisas são divididas em caixinhas. Isso é hora disso, hora daquilo outro. O conceito da cultura tradicional africana fala de um ser humano integral, onde tudo é transversalizado, complexo, tecido, tramado. E o nosso teatro é assim também. Nós não temos uma hierarquia sobre o que é teatro, o que é dança, o que é música. Para nós, está tudo imbricado. A gente sabe o que é teatro, sabe o que é dança, sabe o que é música, mas na nossa construção cênica, uma coisa atravessa a outra, e isso não é incompetência, muito pelo contrário, porque administrar isso é muito difícil, né? É um teatro multilingual nesse sentido. É um teatro afrocentrado, como eu usei ali o conceito da Leda Mané Martins, por isso eu expliquei isso antes, grafado, nesse sentido de afrografar. É um teatro pensado pela filosofia, pelos valores, pelos conceitos herdados por nós, de nossos antepassados africanos, que criaram essa civilização que é o Brasil, essa sociedade que é a sociedade brasileira. E esse afrocentramento é que nós partimos de princípios e valores dessa herança africana, guardados pelo candomblé, preservados pelo candomblé, e pelas outras manifestações populares, não só o candomblé, mas o jongo, a capoeira, enfim. Nosso teatro ele é afrocentrado porque parte da nossa herança africana para a sua concepção e execução. E ele passeia pelos estilos dramatúrgicos, né? O dramático, o lírico e o épico. A gente não tem
pelo menos o teatro do Nata não é focado no conceito, digamos, mais ocidental de teatro, assim, o texto, no sentido do diálogo, da personagem. A gente passeia por esses estilos. A gente gosta de narrar, a gente gosta de poetizar no sentido do lírico, né, do eu lírico. Perdão, a gente gosta também de fazer essa coisa do diálogo, mas tem sempre esse passeio. Eu acho que não me recordo de nenhum espetáculo de teatro negro que eu tenha assistido onde talvez tenha uma predominância de um estilo, mas não me lembro de ter visto um estilo só. Nem mesmo o Topo da Montanha, que é o espetáculo do Lázaro Ramos, que está em cartaz, que vocês deviam assistir, porque é muito bom. É um teatro negro de primeira qualidade, que tem toda uma estrutura, né, dessa coisa mais dramática, personagem, diálogo. Não tem isso somente. Mas eu não vou contar nada, porque aí vocês vão lá e assistem. Bom, depois desse panorama breve que eu fiz sobre o teatro negro, é importante falar no sentido da consolidação, da efetivação do teatro negro brasileiro, é importante falar do Fórum Nacional de Performance Negra. Esse espaço é idealizado por Hilton Cobra, Luísa Bairros, Márcio Meirelles e Chica Carelli, e pensado, executado e realizado, enfim, também com todos os representantes de teatro e dança negro do Brasil. É uma instância fundamental para que a gente veja e reveja as nossas questões e consiga colocá-las em pauta. Não só para a gente, mas também nas pautas, nas agendas das instâncias privadas e institucionais, né? Privadas e institucionais no sentido de poder público. Então, esse espaço propõe o debate sobre as políticas públicas e seus impactos no desenvolvimento das artes cênicas negras, tendo como ponto inicial o marco da dança e o teatro negro brasileiro. Nesse momento que a gente se encontra lá no Teatro Vila Velha, em Salvador, no fórum, a gente debate fomento, divulgação, memória e outras agendas a respeito do que vem a fortalecer, divulgar e fomentar a arte cênica negra. No caso, ainda o fórum se dedica ao teatro e à dança, querendo se expandir, mas a gente está ainda buscando formas para isso. Mas, de uma forma sintética, é isso. Foram realizadas 4 edições, 2005, 2006, 2009 e 2015, e participam mais de 300 representantes de grupos de teatro e dança negra do Brasil. Bom, não dá para falar de teatro negro, eu não posso falar do teatro negro brasileiro como um todo, porque somos muito guerreiros no campo de batalha. Mas aí eu fiz aqui um recortezinho para falar um pouco do que o Nata faz e, de repente, poder contribuir com esse entendimento, né? Então, o Teatro Negro do Nata, o Nata é o Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas, é o grupo que eu faço parte. É um grupo de teatro do interior do estado da Bahia. Foi fundado em outubro de 98. Eles são formados por esses artistas que estão aí, figuras importantíssimas na minha vida. E a temática da ancestralidade africana e afro-brasileira é a marca do grupo, é a marca do grupo, né? E a partir de Xiriobá, a Festa do Rei, esse espetáculo, que tem como tema o candomblé, foi demarcado o início do projeto poético do Nata, que é colocar em cena não só o candomblé no sentido literal, mas ter o candomblé como matéria-prima para a formação e para a criação dos seus espetáculos. A partir desse encontro entre candomblé e teatro, surge a pesquisa cênica, a ativação do movimento ancestral, que é quem norteia o processo de criação do Nata, e essa pesquisa cênica é pautada em criação e adaptação de exercícios cênicos e pesquisas cênicas voltada para a criação dos espetáculos e para a formação dos atores, embebida lá no candomblé, né? Essa pesquisa ela surge através de alguns questionamentos que nós fomos fazendo para nós mesmos. Quais as contribuições que o candomblé pode dar ao artista no campo da formação e da prática cênica? Essa pergunta ela gerou essa pesquisa cênica
E, através do estudo do candomblé, não só do ponto de vista da liturgia, como religiosa que sou de Omolu Iemanjá, fui iniciada aos 17 anos e sou Iaquequerê e Leaxoyaladenã. Como sacerdotisa também, filha de Alorixá, mas também como artista, que vê no candomblé toda a fonte, digamos assim, para a nossa criação. Um material, não só no sentido, até para não colocar isso no sentido tão operacional, mas uma matriz, onde a gente mergulha e de lá a gente tira inspiração e respiração para a nossa construção cênica. Então, o candomblé, como ponto de partida para a criação, gerou 3 procedimentos, 3 princípios que geram os procedimentos artísticos do grupo. Princípio como ponto de partida para a construção, como elemento fundamental para a organização desse pensamento teatral, e os procedimentos são os nossos exercícios, como a gente aplica isso na vida real do dia a dia da sala de ensaio. Então, as narrativas mito-poéticas, que tem a ver com a gente estar mergulhado na oralidade, né, do candomblé, né, na oralidade herdada, né, da cultura africana, mas também mergulhado nos itãs, que são as lendas sobre os orixás, mergulhados nos oriquis, que são poesias em exaltação aos orixás, e mergulhado nos orins, que são os cantos para os orixás. Esse material gera, essa narrativa mito-poética, gera a nossa dramaturgia, gera o nosso modo de pensar a cena, gera o nosso modo de conceber personagem, porque a gente não trabalha com personagem, a gente trabalha com personalidade, que é a aproximação da personalidade do ator ao arquétipo do orixá. E a gente não tem intenção de fazer uma plasmação do que é litúrgico para a cena, e sim uma inspiração. A gente é inspirado pelas cerimônias públicas do candomblé. Então, o que é sagrado, litúrgico e de fundamento é para quem já está dentro, né, da religiosidade, foi iniciado e está ali oficializado dentro da comunidade. A gente se inspira e coloca na cena a fim de divulgar, a fim de auxiliar nesse processo de retirada dos conceitos de demonização que foram impostos ao candomblé e a nós. A gente se inspira nas festas públicas e sempre com uma orientação de uma consultoria de axé, que é feita pela Alorixá Mãe Rosa do Oiá, que está sempre com a gente em todos os espetáculos que a gente faz, e outras figuras, Bomes, como Zebrinha, que é nosso coreógrafo, e Ogan, confirmado, e outras figuras que vão se aproximando da gente e ajuda nesse diálogo e nessa interlocução. O teatro ritual, como eu falei lá no Teatro Negro, né, nas especificidades, a gente pensa o ritual do candomblé e o ritual do teatro, como esses dois rituais podem dialogar, e, a partir desse diálogo, a gente vai tirando princípios, procedimentos, ações que vão gerando o nosso trabalho. Aí chega o momento de falar daquelas duas cenas que eu mostrei para vocês. A primeira é do Xireobá, que é um espetáculo mais calcado nesse elemento do teatro ritual, onde a ritualidade aparece na musicalidade, nas atmosferas da cena, no corpo dos atores, no modo como eles dialogam com o espectador. Então, no primeiro vídeo que vocês viram, tinha a cena de Ogum, que não tinha texto, tinha corpo, que para mim é texto, e a dança do orixá ali, em profundo diálogo com os espectadores e no decorrer da cena, e a cena de Oxóssi, onde eu tenho dois atores narrando, os atores performando, e eu tenho ali o Itã de Oxóssi, a musicalidade de Oxóssi, tudo aquilo compondo a cena, tramado por aquela musicalidade percussiva da Gueré. Enfim, a gente vai pegando fragmentos e fazendo o nosso mosaico para construir o nosso trabalho. Isso para falar de teatro ritual, né? E tradição na contemporaneidade, que tem mais a ver com o último vídeo, que é o vídeo do Exu. Né, o espetáculo Exu, A Boca do Universo, foi o último espetáculo que o Nato estreou em 2014, lá no Teatro Castro Alves, em Salvador. E a tradição da contemporaneidade tem para a gente como... É um princípio importante porque parte da necessidade de comunicação. A gente entende... Exu, primeiro, comunicação, antes de tudo, mas a gente entendeu que todo intolerante é, antes de qualquer coisa, o ignorante. Não dá para salvar todo mundo, porque tem gente que realmente quer ser bitolado. Enfim, não posso fazer muita coisa. Mas existem aqueles que ficam na coluna do meio,
ali meio perdido, que não conhece porque tem medo, porque na escola diziam que era coisa do cão, mas ele nunca acreditou. Mas aí, de repente, tinha uma amiga que era do Bembé e ele gostava da amiga. E como é que eu gosto de alguém que... Né? Enfim. Aí a gente entendeu que tem essa galera, e uma galera muito grande, um público enorme, que a gente percebeu que, tendo contato com o nosso trabalho, começam a se abrir até a pesquisar e até conhecer a religião. O candomblé não é uma religião dogmática. O candomblé é uma religião pragmática. A gente não vai na porta das pessoas encher o saco delas para elas se converterem. Então, ninguém tem que ficar preocupado de assistir uma peça do Nata e dizer, ai, meu Deus, agora eu vou ter que ser candomblé. Não precisa. Você vai lá e, pelo menos, entende que a gente está falando de um legado cultural brasileiro, um patrimônio cultural brasileiro. A gente usa palavras africanas, a gente se comporta e herdou valores africanos, independente de ser de candomblé ou não, que formam o jeito de ser do brasileiro. O português falado no Brasil só é falado assim por conta da contribuição banto, por conta da contribuição das comunidades banto que aqui chegaram logo no início do século XVI. Então, é importante entender que muito de ser brasileiro é negro, independente da melanina ou da sua descendência. Então, quando se fala de candomblé na cena, eu estou falando não de religião, que por si só já seria muita coisa. Eu estou falando de contribuição civilizatória brasileira, patrimônio de todo mundo. Não precisa ser preto para respeitar, valorizar e divulgar o candomblé e contribuir para acabar com essa demonização equivocada, cafona, e que no século XXI já não dá mais. Né? Então, esses são os elementos que vão juntando o nosso teatro. Como é que a gente, antes de chegar nas conclusões... Parabéns, Fernanda Júlia. É importante falar como é que isso se processa na cena, de uma forma... Por exemplo, a dança dos orixás a capoeira, o samba e toda a contribuição da cultura negra nas questões artísticas brasileiras são material de cena para a nossa formação. Então, os atores aprendem a dançar a dança dos orixás e, a partir da corporeidade da dança dos orixás, a gente tira material expressivo para a construção das nossas peças. A musicalidade do candomblé, através dos orins, e não só do candomblé de Queto, que é o qual eu faço parte, mas também o candomblé de Angola, o candomblé Jeje, que são referências importantes, povoam a nossa sala de ensaio para que a gente use, não só no sentido sonoro, mas no sentido de pronúncia, a língua iorubá, porque a língua é poder, é comunicação e é empoderamento e soberania. Né? Então, a gente também estuda isso. E como o candomblé interfere na formação da preparação do corpo dos atores, na concepção do espetáculo, na concepção visual do espetáculo, se vocês lembrarem dos vídeos, não tem nenhuma roupa de orixá propriamente dita, mas tudo foi muito inspirado no que representa o orixá no Brasil e o que representa o orixá na África. A gente fica indo e vindo, né? E aí a gente resolveu tomar para nós a missão de continuar fortalecendo o embranquecimento do Egito, né? Porque aí embranqueceram lá o Egito, e aí a gente, não, vamos fazer no Xiriobá. A gente começou a usar um monte de maquiagem egípcia, e aí, mas é na África, né? Realmente. Então, estamos lá, né? Educando as pessoas, vamos ajudar. E é mais ou menos por aí que a gente faz o nosso teatro, né? A gente mergulha no candomblé, começa a referir. E o candomblé foi criado no Brasil, né? É importante dizer isso. Essa textura, esse lugar, esse panteão, foi uma forma de resistir e de preservar o legado cultural, né? Os valores éticos culturais dos nossos antepassados. Possíveis conclusões. Vou ler para não me perder, porque é importante. Eu preparei isso para esse momento. Aqui, faltando quantos minutinhos? Alguns. O racismo ainda é grande, o que ainda invisibiliza o fazer cênico negro, classificando o teatro negro estereotipadamente de folclórico, sem arte e sem técnica. É importante falar isso.
Aqueles pressupostos que eu disse lá, da poética do teatro negro, de ser um teatro multilingual, de ser um teatro ritualizado, de ser um teatro que desliza, né? É um teatro deslizante, ele desliza entre as linguagens, entre os formatos, entre os estilos, né? Ao mesmo tempo que ele começa com uma coisa mais dramática, aqui no tete-a-tete do diálogo, quebra a quarta parede, vai lá para uma narrativa, volta para um solilóquio do ator, e um oriqui é dito, e uma divindade se faz presente, enfim. Esse material riquíssimo, de profunda pesquisa, é tido como sem arte e sem técnica. Poupe-me. É insuportável. Eu acabei de ser chamado, inclusive, no Facebook. É bom trazer essas coisas para cá. Que eu faço um Ctrl-C, Ctrl-V, do que acontece no terreiro para o palco. Se eu fizesse isso, eu tinha legitimidade. Mas eu não faço isso. A gente tem um labor, tem uma pesquisa, eu estudo, eu trabalho direitinho, né? Não faço um Ctrl-C, Ctrl-V do trabalho da coleguinha. Então, sem arte e sem técnica é o... Porque tem criança assistindo, a gente não vai xingar. Aí, o teatro negro, apesar do racismo, vem se fortalecendo com a persistência dos grupos, coletivos e demais artistas da cena que buscam fomento, realizam trabalhos independentes e a cada dia aprofundam a linguagem teatral negra. Mas só que agora a gente se revoltou e a gente quer dinheiro também. Então, vamos ficar fazendo teatro de graça, não. Vamos fazer um negócio fomentado, porque é importante, a gente sabe a relevância do nosso trabalho, a gente sabe o labor da nossa pesquisa e a gente sabe a contribuição que a gente faz para o Brasil. Então, a gente agora vai... Cultura sem racismo, cota para a cultura negra, para artes cênicas negras, e vamos embora. Outro ponto importante nessas possíveis conclusões, do meu raciocínio para com vocês aqui hoje. Falta diversidade nas programações dos espaços cênicos. Porque tudo é realmente branco. E a gente vira episódio. Só que eu sou 51,3% de uma população, eu não posso ser episódica. Eu não posso ser uma temática. Eu pago imposto, igual a todo mundo aqui. Então, eu tenho o direito de me ver representado em cena. Eu tenho o direito de ver a minha história representada na cena, no cinema, enfim, na televisão. E essa falta de diversidade cria essa imagem de que o teatro negro não existe. Tem gente que nunca ouviu nem falar disso. Não com a complexidade do que eu trago aqui. Apenas é teatro de preto no sentido da melanina posta, que não é pouca coisa. Porque ter ator negro em cena já é duro. Só que a gente não quer só estar em cena. A gente quer estar em cena falando a nossa história, do nosso ponto de vista, com as nossas questões. Eu quero ver o meu galã dialogando com a minha mocinha, mas a mocinha do meu ponto de vista, do que é dentro da cultura que herdamos e que construímos nesse país. Não somos uma moda, muito menos uma temática. Somos 51,3% da população brasileira, portanto, nossas histórias e visões de mundo devem ser contempladas pelos instrumentos midiáticos. A arte sensibiliza o indivíduo e amplia seu imaginário simbólico. Deste modo, a herança cultural negra deve ser contemplada em todos os campos de conhecimento. As comissões julgadoras de editais, festivais e demais espaços de seleção para financiamento de projetos artísticos e culturais devem levar esses fatores em consideração e buscar compreender as singularidades do fazer cênico negro e a diversidade da arte e da cultura do Brasil. Não poderia encerrar minha fala sem antes fazer uma homenagem aos guerreiros que estão no campo de batalha. Não está todo mundo aqui, porque não dá. Então, eu privilegiei os 20 grupos que eu enviei aqui para o Itaú Cultural. Me foi solicitada uma missão de elencar 20 grupos de teatro negro brasileiros para que virassem verbete na enciclopédia do Itaú Cultural. E aí me coube essa missão, eu elenquei esses 20 grupos, tentando dar o máximo de panorama possível. Alguns contratempos impediram que eu pudesse ser tivesse mais braços, então perdoo para quem não estiver aqui, peço um agô, mas sinta-se contemplado também pela ocupação do coleguinha que está aqui também. Essa é uma imagem super importante de um espetáculo muito bacana, que é a montagem do texto do Abdias, o Sortilégio, encenado pelo nosso querido Ângelo Flávio, pelo CAN, que também está aqui nessa listagem. Então, não dá para encerrar minha fala sem fazer reverência a esses guerreiros que estão no campo de batalha fazendo o teatro negro existir até hoje. Que são Bando de Teatro Lodum,
Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas Nata, CAN, CIA Teatral Abdias Nascimento, CIA de Arte Negra Cabeça Feita, Teatro Negro e Atitude, CIA Negra de Teatro, Negra, Coletivo de Negras Autoras, Teatrife Del Rey, Grupo Afrocultural Coisa de Negro, Grupo Luz e CIA Cênica, CIA de Teatro Black e Preto, CIA É Tudo Cena, Companhia dos Comuns, Grupo Caixa Preta, Invasores, Companhia Instrumental de Teatro Negro, Companhia Os Crespos, Capulana e CIA de Teatro Negro, Capulana e CIA de Arte Negra, perdão, Coletivo Negro. Eles viraram verbete a partir desse, né, diálogos, enfim, de todo esse evento que vem acontecendo já há um tempo, e eu fico feliz de poder ter contribuído. Para encerrar, sempre uma imagem inspiradora, gosto de inspirar. Essa é uma das cenas do Exu, a Boca do Universo, espetáculo do Nata. Aqui é a cena de Exu Bará, Exu do corpo, Exu do movimento. E que ele faça a gira girar, o xirê girar, para que a gente vença, né, esses desafios e que a gente possa não mais ter que lutar por espaço, mas sim por estarmos já naturalizados, colocados como somos e presentes em todas as programações, em todos os editais, enfim, o que é para um seja para outro. Quando a gente fala de lutar contra o racismo, não tem nenhuma intenção de uma inversão. Isso eu me inspiro em Mandela e nós nos inspiramos em todos os grandes líderes que nos guiam e nos orientam, mas de igualdade de direitos, porque somos brasileiros, porque merecemos, e que a nossa contribuição seja legitimada e que a gente possa, sim, partir de igual para igual, não só no espaço artístico, mas em todas as áreas, porque somos gente como todo mundo e o negro tem sua contribuição efetivada na história. Ninguém tem que dizer que sim, nós fizemos. Eles não querem, mas nós merecemos, nós teremos, nós faremos. E eu acho que é essa reflexão que eu quero trazer hoje sobre o teatro negro e sobre esse percurso do teatro na história e nas contribuições da cena e da construção do simbólico e do fortalecimento, do empoderamento do ator e da atriz negra, dos artistas negros de teatro e de todas as áreas. Então, muito obrigado. Axé. Bora, Bahia! Sem palavras, viu? Parabéns, obrigada. É emocionante a fala da Fernanda. Eu vou fazer aqui um resumo rápido para a gente abrir para as perguntas. Eu tenho uma pergunta também, da última vez que a gente conversou, tem uma coisa que eu tenho pensado muito. Mas a Fernanda falou hoje aqui um pouco para a gente... Vou pontuar algumas coisas, porque eu acho que fica mais fácil para a gente lembrar e aí abrir para as perguntas. Ela deu a definição do teatro negro a partir de 3 pontos: a presença, a temática e a estética, falando sobre a afirmação da identidade negra e dessa estética. Falou sobre a importância de salvaguardar a memória. Falou também sobre como o teatro negro começou no Brasil, na verdade, como o teatro começou, com a missão de catequizar, depois passando para abrir um diálogo com a comunidade e ganhar contornos artísticos. Em seguida, esse teatro se torna execrível. Isso. Execrável, ok, nem eu estou entendendo a minha letra. Com o negro assumindo o lugar do escárnio e do entretenimento. Esse teatro depois passa a ser enobrecido e branqueado nos palcos, com a invisibilidade desse negro nesses palcos, assumindo sempre algumas posições, como o escravo, o negro fiel, o negro ruim e o bom negro. Depois ela fala sobre a presença do Abdias e a importância do tem. Fala depois sobre a poética do teatro negro, esses modos de fazer, citando o ritualismo, a multilinguagem, o afrocentrado e o passeio pelos diversos estilos dramáticos. Depois ela fala sobre o Fórum Nacional de Performance Negra, a qual a Luísa Barrios foi uma pessoa que contribui bastante. E sobre o Nata, na experiência em seu processo de criação, tem a ancestralidade e o candomblé como força motriz. Encerra falando sobre o racismo institucionalizado nas práticas das instituições, sobretudo falando da ausência da diversidade nas programações, e também sobre a importância de investimentos. Queremos dinheiro para realizar esse teatro e torná-lo mais rico e mais à nossa cara, mais do nosso jeito.
Eu queria, Nanda, falar com você. A gente conversou quando você esteve aqui, naquela reunião, sobre a importância de a gente ter também, nas nossas práticas enquanto artistas, um posicionamento de pensar que a linguagem e a estética, o profissionalismo do fazer, ele é tão importante quanto o afro, né? Que a gente não pode deixar se levar apenas, o que já não é pouco, mas como a gente precisa se profissionalizar no sentido de criar um teatro, né, que esteja à altura da nossa história, que esteja à altura dessa memória. Então, eu acho que é importante, porque eu acredito que todo mundo aqui sejam artistas, né, sejam atuantes na área. Então, eu acho que é importante discutir um pouco o ponto de vista crítico desse fazer. E aí, se você pudesse retomar um pouco, depois a gente abre para as perguntas. Quanto tempo eu estou aqui? Porque eu sempre me perco nesses tempos. Eu tenho que controlar o tempo, eu sou a pessoa que pergunta o tempo. Tempo não controla tempo. Né? Tá bom? Tá. Bom, uma coisa que o Nata pensa muito, a gente vem conversando também com nossos companheiros de teatro, né, na cena, sobre o equilíbrio entre a militância, né, a discussão temática e política e também o aprofundamento da linguagem. Então, o que a gente está querendo dizer é que o artístico tem que estar em equilíbrio com o discurso. Pelo menos a gente pensa... o Nata vem falando muito isso, no sentido de que a gente acredita que forma é conteúdo e conteúdo é forma, né? Então, não dá para abrir mão. E a gente vem primando por isso, né? De como, dentro desse processo de construção desse teatro que está aí, como o Teatro Branco também está em construção, o nosso também, né, no sentido de conceito, aprofundamento, questão estética e tal. E aí a gente fala um pouco disso. O Nata reflete muito sobre isso. E toda vez que a gente vai construir um espetáculo, a gente sempre se problematiza enquanto, depois que a gente está lá construindo, quando a gente olha para o que a gente fez, ou apresenta, faz ensaios abertos e tal, a gente sempre quer mensurar, no sentido bom da palavra mensurar, não só quantificar, mas mensurar também tem a ver com qualificar também, né? Com qualidade, não só com quantidade. Como é que está o equilíbrio entre esse artístico e esse discurso que a gente quer dizer? Porque o fortalecimento do discurso fortalece o artístico, o fortalecimento do artístico fortalece o discurso. A gente acredita que não são paralelos no sentido de nunca se cruzarem, mas um complementa o outro. Então, é um esforço nesse sentido. E o meu mestrado também foi nesse sentido, de entender um pouco como era esse fazer do Nata, para que eu pudesse ter mais consciência sobre. Não deixei de ser intuitiva. Eu estava em Curitiba agora, fazendo um espetáculo, estreei dia 12, o Macumba, uma gira sobre o poder, para falar de empoderamento da mulher e do homem negro. E a gente quer falar dessas coisas de forma a colocar em evidência a qualidade, a beleza, a exuberância, a força e a complexidade da nossa cultura. Então, a gente percebe que a forma de colocar isso, Nata, não posso falar por todo mundo, mas eu percebi isso em muitos dos meus companheiros de teatro também. A forma de fortalecer, de potencializar esse fazer e esse discurso tem a ver com esse equilíbrio entre artístico e o discurso, né? O que a gente quer dizer, a tal da mensagem. Mas é para além disso, eu estou brincando aqui, estou falando a grosso modo. É importante o discurso. Para mim, é fundamental. Mas o equilíbrio entre discurso e o artístico, onde, por exemplo, o artístico potencializa esse discurso, né? E aí você não fica no puro entretenimento, nada contra com quem faz, mas assim, você não fica no puro entretenimento, consegue, mas também lembrar um pouco de Brecht, né? Não dá só para militar, porque a arte, antes de tudo, também é diversão, é um momento de digamos assim, entendeu? De sensibilidade, de entendimento. É mais ou menos por aí que a gente vai. Certo. Obrigada. Vou abrir para perguntas. Quem quer começar? Boa noite, gente. Eu sou Rita Teles, sou atriz, independente, não faço parte de nenhum coletivo, mas, eventualmente, faço uma dupla aqui com os meus parceiros. E eu tenho algumas inquietações quando você fala de ocupar
do discurso, da gente ter um teatro de militância. E a minha inquietação é quando a gente, se esse discurso, se essa nosso desejo de falar fica só para o nosso público, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, com a sua companhia, os espaços que você ocupa. E essa pesquisa que você trouxe aqui dessas 20 companhias, territorialmente, como que ela se dá? São Paulo, Rio, Bahia ou outras regiões? E só para linkar, um Fórum Nacional de Performance Negra, que um evento dessa importância, trazendo dança e teatro, ainda que sejam só essas duas linguagens, o que a gente precisa fazer para que tenha edições anuais, para que todo ano a gente tenha esse movimento? Então, essa inquietação é nossa, do Nata, também. Essa primeira inquietação sua sobre... Ai, que vontade de usar uma metáfora pornográfica, mas não posso. Para não ficar essa conversa de compadre para comadre efetiva. Acho que isso também é uma crise do próprio teatro, não só o teatro negro, mas no teatro negro isso se efetiva um pouco mais. E por conta dessa inquietação, a gente busca, dentro do próprio processo criativo, construir pontes de comunicação onde a gente consiga falar não só com quem é negro, não só com quem é de candomblé, mas com qualquer pessoa que assista aos nossos trabalhos. Não é fácil, mas a gente vem tentando. Eu acho que no Xirê a gente conseguiu um pouco, mas eu acho que no Exu a gente conseguiu mais, porque o público do Exu é multifacetado. Ele tem, desde as figuras que a gente se dedica ao labor de fazer, né, as pessoas de candomblé, os artistas negros, a comunidade negra de periferia, mas ele abrange outras figuras que chegam lá e se sentem contemplados porque a obra não está fechada. Não tem uma fórmula. Eu acho que a própria preocupação já faz com que você comece a desenvolver mecanismos dentro do processo criativo para tentar ampliar. Eu agora estou buscando uma coisa que está nascendo na minha cabeça, que eu estou chamando de versão formation, por causa da Beyoncé. Que é o seguinte, eu comecei a olhar o Nata e fiz assim, poxa... Porque, assim, lá em Salvador, a gente eu já apresentei no Teatro Castro Alves, que é o teatro mais... o maior teatro do estado da Bahia, e no Centro Cultural Plataforma, que é lá na periferia, lá em Alagados, a gente já apresentou em vários lugares, em terreiro, a gente fez circulação só em terreiro de candomblé, apresentando em barracão. Mas aí eu falei assim, aí quando eu boto... Por que o Nata não se apresenta na Pituba? Aí eu torço a cara, falo, não, na Pituba eu não vou, não. Por que eu não vou na Pituba, gente? Eu me perguntei isso depois. Antes eu fazia cara feia, dizia que não ia e não ia. Aí depois, eu falei, por que eu não vou na Pituba? Aí eu estou chamando de versão formation por causa da Beyoncé, que ela é uma síntese. Porque o gueto ouve Beyoncé e a orla também. Então tem preto na Pituba. Tem empresário, tem não sei quem, nananã, e tem outras figuras que moram na Pituba, para além do meu conceito estereotipado de Pituba. Né? É um bairro nobre lá de Salvador, tipo assim, muito nobre. Se é que vocês me entendem. E aí eu falei, não, tem que parar com essa maluquice, eu acho que a gente tem que ir para esses espaços. Talvez um Xereobá não caiba no Teatro Jorge Amado, ou no Teatro Casa do Comércio, ou no Teatro Módulo, por conta até da própria especificidade daquele teatro. Mas nós, artistas negros, temos que ocupar todos os teatros. Então, a gente fica nessa dinâmica também. Eu não sei como é que faz, a gente está tentando. Quando rolar essa versão formation, aí eu vou te dizer. Tá? Os 20 grupos, o que aconteceu? Eu não consegui dar conta do Brasil inteiro. Eu só tinha... Eram 10, eu que cheguei assim, então, gente, 10 é barril, né? Vocês vão ter que alargar um pouquinho aí esse negócio. E aí eu conversei com a coordenação e solicitei pelo menos mais 10, para tentar minimamente colocar uma... Porque nós somos muitos no Brasil inteiro. Não só de grupos, como de coletivos, companhias, que é diferente entre si, né? O coletivo, o grupo, companhia, mais os artistas independentes e os pesquisadores. Então, eu não tinha braço para isso tudo. O que me norteou? Eu parti um pouco do Fórum Nacional de Performance Negra, e ali você tem representado Brasília,
você tem o Nordeste. Eu tentei pegar um de cada região, não consegui pegar da região Norte, porque eu enviei para os grupos a solicitação, aí alguns não puderam, outros estavam em temporada, enfim. Várias confluências de coisas impediram para que eu finalizasse esse trabalho. Então, eu tenho Nordeste, né, Bahia, Piauí, eu tenho Centro-Oeste, com Brasília, com Cabeça Feita, eu tenho Sudeste, com Rio de Janeiro e São Paulo, Capulanas, Comuns, Crespos, eu tenho Rio Grande do Sul, com Caixa Preta, ali o Sul. Eu acho que o lugar que eu não consegui nenhum representante foi a região Norte. Mas não porque não exista, porque, enfim, coisas aconteceram. Mas eu mandei uma carta para todo mundo que eu pude mandar e disse assim, então, é o primeiro contato, a gente vai botando devagarzinho. Então, falei para eles não se preocuparem, porque o pessoal do Itaú Cultural me orientou como é que esse processo de ser verbete na agenda, na enciclopédia. Então, o próprio grupo pode já fazer contato com o Itaú e a gente vai empretecendo a enciclopédia até o talo. Entendeu? E sobre o fórum... Gata, grana. Por Cobrinha era anual. Cobrinha é um dos idealizadores e realizador e é o coordenador de produção, junto com a Chica Carelli. Grana. É muito caro trazer todos os artistas de todos os lugares do Brasil, um representante, hospedar, alimentar durante uma semana lá no Teatro Vila Velha. É muito difícil essa produção. Você tem poucos apoios, poucos patrocínios, nenhuma cobertura midiática que possa auxiliar no processo de divulgação e abrir outros caminhos. Então, o dinheiro é sempre institucional no sentido público, quando uma Funarte patrocina, uma Palmares patrocina. A gente nunca teve, por exemplo, uma instituição privada como essa patrocinando um Fórum Nacional de Performance Negra. E não é porque não manda projeto, é porque a galera não quer dar a cué para nós. Sacou? Oi. Ali atrás, né? Boa noite, Fernanda. Oi. Primeiro, eu queria dizer que eu vou levar como um mantra essa tua fala de é preto, tá fazendo teatro, é político. Isso aí eu vou levar comigo. A pergunta seria o seguinte, eu sou estudante de teatro e nós acabamos nem estudando os nossos dramaturgos, né, enquanto negros. E é muito difícil porque o racismo está tão institucionalizado que dentro de uma instituição que deveria ser plural, não acontece nem esse diálogo com o estudante negro, né? Eu não me vejo nem representado nem naquilo que eu estou estudando. Então, eu gostaria que você pudesse enegrecer como a nossa vivência e como a nossa luta enquanto estudantes, enquanto pessoas negras, pode ser dada a fundo de tentar discutir com a instituição que ela abre esse precedente, ou que, como está sendo o caso aqui no Itaú Cultural, que foi a custo de muita luta e de manifestações, a gente conseguiu esse espaço. Mas eu sinto muita dificuldade de conseguir dialogar com essas instituições, porque elas estão tão cheias de si, né, que só os dramaturgos, só a dramaturgia branca, europeia, eurocentrada, que são valiosas, né, que eu sinto um pouco de dificuldade. Então, eu queria que você, de repente, me ajudasse como é que pode ser essa abordagem para que a gente consiga ter mais espaço. Estratégia de guerra, não tem outra. É o que eu estou fazendo agora. Por que eu fiz mestrado? É sério. Na minha época da faculdade não foi diferente. E eu fui questionado o tempo inteiro por que eu ia escrever meu próprio texto de formatura e ia montar meu próprio espetáculo de formatura sobre um orixá. Por que eu não montava um Nelson? Estava ali, Shakespeare, era um grande desafio para uma encenadora com o talento que eu tenho, foi o que disseram. Por que eu não montava um grande clássico na formatura? E eu entrei na escola de teatro para montar algum Deus e um Homem dentro da escola de teatro. Era meu ato de firma. Então, eu entrei na escola, eu encontrei essa dramaturgia por outros vieses, com outras figuras, não foi de nenhum professor, foi de um aluno que estava se formando, no caso o Ângelo, que foi o primeiro diretor para o qual eu fiz assistência de direção, no espetáculo de formatura dele, eu era caloura, eu entrei na escola de teatro, ele estava lá fazendo a Casa dos Espectros da Adrienne Kennedy, nunca tinha lido a Adrienne Kennedy, e outras referências, eu fui empretecendo a minha referência dramatúrgica a partir do que eu ia vendo ele trabalhando com os atores dele lá para a formatura. O que eu estou chamando de estratégia de guerra é o seguinte, professora Evani Tavares fez doutorado na Unicamp e fez pós-doutorado na UFBA. E o pós-doutorado dela nada mais era do que colocar em prática o que ela desenvolveu no mestrado, a capoeira como treinamento do ator. Só que ela junta tudo isso e chama de
elementos artísticos da performance negra. O pós-doutorado, ela poderia ter feito pós-doutorado em qualquer lugar do mundo, mas por que ela foi fazer na escola de teatro? Porque, além da ausência de professores negros, no sentido, né, de pessoas negras, né, professores de melanina negra, ainda a ausência dos conteúdos no currículo de formação desses atores e atrizes e diretores e professores de teatro dentro da escola. Então, eu estava no mestrado, no segundo semestre do mestrado, e tive a oportunidade de pegar uma disciplina optativa, porque era pós-doutorado dessa professora. E hoje, Evani é professora efetiva de uma unidade federal. O que eu estou chamando de estratégia de guerra? A gente tem que entrar. Só vai ter disciplina sobre nós se nós formos os professores. Não vai ser diferente, não se iludam. Ninguém vai sentar e dizer, nossa, o Brasil é diverso, devia ter uma disciplina sobre a história indígena, a história. Não vai. A gente vai continuar achando que Vestido de Noiva é o grande marco do teatro, e acabou. E que o Stanislavski é o grande pensador, e que Soinka nem existe, e que, enfim, Mena Brandes, enfim, um monte de gente que está fazendo um negócio aí foda de teatro no mundo, porque aí, quando vira quando coloca que é teatro negro, aí pro bem e pro mal, né? Aí, quando é pro mal, é para especificar assim, para deixar específico e separar. E aí botam a gente numa caixa. É o teatro que vai falar de racismo e das manifestações folclóricas do Brasil. A gente não faz esse teatro. Eu não faço esse teatro. Eu não faço esse teatro. Eu crio uma epistemologia. Eu crio um sentido, uma poética, uma forma. Eu treino atores. Tem atores hoje que estão fazendo muita coisa aí, que foram treinados por mim. Então, assim, aí o que eu tenho, que eu estou chamando de guerrilha, eu vou fazer doutorado e eu vou dar aula na escola de teatro. Aí eu entro lá e crio uma disciplina. E aí os alunos pretos vão conseguir ler alguma coisa. Porque foi assim que eu enegreci a minha referência bibliográfica do mestrado. Foi através de Evani Tavares que eu percebi que a referência bibliográfica do meu mestrado era toda branca. Aí eu fui ler Evani, eu fui ler Leda e Naicira, eu fui ler Carlos Mu, eu fui ler Munanga, eu fui ler. Né? Então, assim, não vai ser diferente. Agora, nesse momento, tu estuda, depois tu fica foda, depois tu volta lá. Entendeu? Ou alguém que queira fazê-lo. Quem pega? Obrigado. Aqui, né? Ok. Boa noite. Oi? Eu gostaria de perguntar a respeito, assim, para a gente que é preto da periferia, aqui não, que a gente pode ter escola de teatro gratuita, mas lá em Salvador é muito difícil, assim, os valores são caros. Como que vocês estão lutando para mudar isso, assim? Escola? Fala assim, a gente tem uma escola de 50 anos. Para fazer, assim, gratuita, abranger, pública. só para chegar também até eles e para passar também a mensagem do Candomblé sem agredir as pessoas que são pretas também, que não conhecem, não têm, assim, esse pensamento, essa linha de raciocínio, que ainda tem aqueles pensamentos conservadores. Eu fiquei... fez um looping. Lá em Salvador, a gente tem a escola de teatro da UFBA, que é uma escola pública, universidade pública, tem 50 anos essa escola, e ela é de acesso gratuito para quem passar no vestibular ou agora no Enem e tal. Teatro ou escola de teatro? Você falou teatro, desculpa, falo teatro, tá, assim, teatro. Vila Velha, entre Não, outros. tem vários... A gente tem várias coisas assim. Você tem os teatros que pensam nessa coisa da formação do público e que formam plateia através de projetos patrocinados, ou então de barateamento de ingresso, ou até através de fechar as sessões de espetáculos para a comunidade de periferia, para que elas possam assistir, através não só de acesso gratuito, mas também de ingressos barateados. Isso vira projeto até financiado e tudo, como o Nata fez com a ocupação lá no Teatro Castro Alves, onde toda a nossa programação era gratuita, embora a gente saiba da complexidade que é o gratuito, mas enfim, eu não vou abordar isso agora. Quem se sente agredido sobre o Candomblé nem vai lá ver meu negócio. Não vai nem lá. Então, assim, a gente tem que... Desculpa usar um termo aqui, mas o que a gente faz é legítimo, é bom e eu não tenho que arregar para ninguém. Então,
a gente busca comunicação, e é verdade. Eu tento fazer um espetáculo onde os elementos do candomblé não virem uma legenda tão complicada a ponto de que a pessoa que não é de candomblé não compreenda o espetáculo. Mas está aí, ele está lá posto. As pessoas vão. A gente divulga, elas vão, a gente vai lá na casa das pessoas também, de outras maneiras, mas não rola muito essa preocupação de não agredir. Não sei se eu entendi direito, mas, enfim. O trabalho do Nata é um trabalho super acessível, tanto do ponto de vista da organização de produção, quanto do ponto de vista estético e poético. Então, a gente busca estabelecer essa comunicação e fazer com que o público compreenda a relevância, a beleza, a magnificência, né, do que é o candomblé e toda a sua contribuição na formação do Brasil. Tinha alguém com a mão para cima. Próximo. Ele. Sou Wagner, estudante de cinema. Olá. Eu fui numa palestra da Ana Mulaert, do Que Horas Ela Volta. Ela disse que, em princípio, ela queria uma atriz negra para o filme, só que ela não encontrou. E a produção acabou mudando a cabeça dela. Não encontrou. Ela disse que não chegava para ela atrizes negras boas. Boas? Qual o conceito de boas dela? Então, tem um teste de vídeo e tal, e ela disse que não convenceram. Aí a produção ficou na cabeça dela para ela pegar uma atriz branca, e ela acabou pegando. E eu queria saber o que você acha sobre isso e como essas atrizes negras possam chegar nesses diretores para enegrecer o cinema também. Opa! Então, e uma segunda pergunta, se você já pensou em africanizar um Shakespeare? Claro que sim. Africanizar. Claro que sim. Eu tenho um desejo enorme. Vou começar pelo Shakespeare. Eu tenho um desejo enorme. Porque, gente, eu não vou cair nessa idiotice. Que eu vou chamar de idiotice mesmo. E quem quiser não gostar de mim, que me acuse no Facebook. É uma idiotice. Tem muita coisa ruim do processo de colonização contra nós. Mas, velho, você não pode jogar fora o que é bom. O Shakespeare é massa. O Shakespeare é massa. Brecht é massa. Arthur é massa. Eu gosto de Barba, que a gente não gosta, né? Então não vou falar mais aqui, porque eu posso tomar pedrada. Mas eu gosto dele. Eu uso os negócios do cara tudo. Eu acho que o cara pensou muito de coisa legal. E eu gosto. Então, assim, não é isso, entendeu? Então, eu acho o Shakespeare muito bacana. Acho que ele consegue. Meu sonho é montar o Otelo, mas do meu ponto de vista. Né? Não que está lá. Shakespeare vai ficar puto comigo, ou talvez não. Mas eu tenho muita vontade de montar um Otelo, sim. Porque eu acho aquele personagem muito emblemático e acho ele muito mal aproveitado. Quando eu assisti o filme que o Lawrence Fishburne faz, o Otelo, e tem uma cena linda que ele chora de ciúme da Desdémona, e aí eu acho que a galera dá muita ênfase no Iago, e o problema não é o Iago, entendeu? Aí, enfim, eu conversando sobre concepção. Não, esquece. Talvez eu monte um Otelo. Por que eu não fiz isso ainda? Tem muito orixá para montar. Então, o Otelo vai ter que esperar. Tem muito orixá para montar. Do culto iorubano, as divindades iorubanas só cultuadas no Brasil são 17. Né? Não sei se vai dar tempo. Mas, enfim, nem sabe na próxima vida. Sobre essa coisa do cinema, isso é é fogo, porque a Zezé Mota criou um negócio bafo que tem lá disponível na rede, um catálogo de ator, eu esqueci o nome agora, mas que, enfim, que tem um negócio incrível, que ela disse, gente, sério que não tem atriz e ator preto, toma aqui, pá. Ela fez um negócio sensacional e que funciona ainda, eu acho. A minha opinião é que ela não é que ela não achou. O problema é que ela está vendo a atriz negra pelo viés da concepção de direção de um diretor branco. Então, ela quer enquadrar a atriz negra que não vai casar nunca. Então, pega uma atriz branca mesmo, faz teu negócio, não encha no saco. Agora, eu sinto falta de uma proposta verdadeira. Porque não vem com peninha de mim, não, porque não precisa. Eu sou linda, preta, como diria Jarbas, Bittencourt. Tô bem, hein? Empoderada, tô aqui. Então, não vem com essa história de, não, vamos botar, né, gente? Bota, chama a Eva. Aquela história do Manuel Carlos, né? Vou fazer a Helena preta e fudeu com a vida da menina. Falei, foi mal. Eu me aguentei e falei agora. Então, aí, é isso, eu acho, sabe? Tem uma coisa de ponto de vista aí de concepção e de olhar sobre o outro,
Não é possível que ela tenha... Não é possível. Não, eu não vou nem dar rendimento nisso. Não é possível que ela não tenha. Tem muita atriz preta maravilhosa, incrível. Eu citaria aqui 8, 10, lá de Salvador, figuras que estão aqui em São Paulo, que vieram de lá, que estão aqui, figuras que estão lá no Rio de Janeiro, fazendo... Até, por exemplo, só em Liberdade, eu tenho umas 4 ou mais. Eu não sei porque eu não assisti a série, mas eu sei que tem Lolo lá, Heloísa Jorge lá, que é uma atriz incrível, entendeu? Você tem a própria... Enfim, você tem um manancial. E fora essas figuras que não estão na grande mídia, essas atrizes que estão no teatro e são até anônimas e são maravilhosas. O problema é o entendimento. Aí você quer que o corpo da pessoa mude de repente, aí você quer que a voz dela não seja a voz dela. Eu não sei, posso estar aqui super preconceitualizando ela, mas eu acho que falta um entendimento maior. E, primeiro, por que ela queria essa atriz negra? Porque, como eu disse, um ator negro em cena é um ato político por conta da conjuntura que a gente vive. Por que eu quero uma atriz negra para fazer meu filme? O que filme é esse? O que eu quero dizer com esse filme? Para onde vai esse filme? Para um lado e para o outro. Então, assim, se ela não conseguiu achar uma atriz, de repente o que ela queria dizer não se sustentava. Não foi a atriz que era ruim. Acho que o argumento não se sustentou. Pode ser isso também. Mas a minha opinião é um pouco essa, porque eu esbarro nisso, né? Eu esbarro nisso o tempo inteiro. E eu indico muito ator, eu indico muita gente para teste, para muita gente me liga, e eu falo, tem fulano, e vou passando adiante. Aí eu acho, que também essa pergunta, e aí é uma crítica a nós mesmos, eu acho que a gente se divulga muito mal. E eu tiro por mim. A gente se divulga muito mal. Os brancos se divulgam muito bem. E eles têm, lógico, o sistema a favor deles, mas não é só isso, não. Tem aí um monte de instrumento que hoje não depende de tanta grana, mas a gente não organiza o nosso material gráfico direito, a gente não tem um blog massa com um negócio interessante, um site interessante. Enfim, outros instrumentos que possam fazer... A gente, por exemplo, fazer o levantamento dos 20 grupos de teatro negro para a enciclopédia do Itaú Cultural me mobilizou e eu me fiz uma promessa que, finalizada essa etapa, que eu estava em Curitiba, finalizada essa etapa, eu conversei até com o Hilton Cobra, que é uma figura muito importante na minha trajetória e é uma figura importante no teatro negro brasileiro, é idealizador do Fórum Nacional de Performance Negra e um grande ator. Eu estava falando com ele que fazer o levantamento desses grupos me fez ter necessidade de ter alguma coisa na rede, com qualidade e bom acabamento, sobre nós. Se, de repente, ele lá, que está entrando na universidade agora, ou outra pessoa diz assim, tá bom, o que é o teatro negro brasileiro? Pum! Ele encontrar lá esse material disponível. Ou, pelo menos, parte disso. Porque as grandes enciclopédias, né, impressas sobre teatro brasileiro, nós não estamos, nem o Abdias. E acho que quem tem que escrever isso é a gente, né? Quer dizer, eu quero estar também nos grandes lá, dos oficiais, que eu acho que eu mereço, acho legal, o Ângelo também, acho que é bacana estar lá. Mas eu acho que dentro dessa dinâmica, eu acho que a gente se divulga muito mal. A gente ainda tem que comer muito feijão com arroz do marketing, da publicidade, da organização, até para potencializar o que a gente já faz, que é potente. Né? Porque senão fica circunscrito lá na nossa história, lá na nossa região, só para a nossa classe artística local, só para o nosso povo, só para a gente. Entendeu? Eu acho que a gente tem que potencializar isso. É um calcanhar de Aquiles, eu acho que é isso. É potencializar as nossas qualidades em via midiática. Porque agora eu não preciso só da Globo, eu posso acessar a internet e posso prescindir dela, por exemplo. Hoje eu posso dizer isso. Há 20 anos eu não diria. A televisão ainda era o grande marco. Hoje não. Hoje mais não. Ah, amanhã! E aí? Tudo ótimo, minha flor. Fernanda, meu nome é Bruno. Oi, Bruno. A minha pergunta é o seguinte: você tem planos futuros de fazer umas encenações ou peças de textos de escritores ou escritoras negras, tendo em vista que algumas companhias paulistas já fizeram? As Capulanas fez o Solano Trindade e os Crespos fez sobre a Carolina Maria de Jesus, em homenagem ao centenário. Eu queria saber se você pensa em pegar alguns textos de diversos escritores e ensinar nos palcos. Obrigado. Oi, Bruno, tudo bem? Tenho sim, tenho muita vontade, muitas ideias, eu acho. Né?
Primeiro porque, assim como eu abria essa fala falando da Leda, da Ivani, da Miriam Garcia Mendes, é uma forma da gente legitimar e também que tem muita coisa boa, né? Então, assim, tenho vontade de pegar alguns dramaturgos negros que a gente está conversando. Outro dia eu falei que estava conversando com o meu grupo, né? Eu amo Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves. Tem umas figuras... Ana Maria Gonçalves está escrevendo para teatro agora, né? E é bacana. Tem Cidinha da Silva. Então, tem várias outras figuras também, né? Que estão fazendo esse trabalho. Então, tem o Cuti. Eu nunca montei nenhum texto do Cuti. E já li alguns textos dele que me agradam bastante. É isso, eu tinha que ter umas 5 vidas, né? Para poder dar conta do que eu desejo fazer. Mas, se eu não montar, eu acho que o Nata vai acabar montando, porque o Nata não se encerra em mim, né? E a gente está desenvolvendo agora um estudo interno onde a gente quer, depois, potencializar essas coisas, sabe? Tipo, fazer roda de ciclo de leitura dramática, porque, às vezes, montar demanda grana, mas, às vezes, ler para uma plateia não demanda tanto dinheiro, ou não demanda tanta produção. Então, a gente está começando a buscar estratégias para colocar esses textos em evidência. Por exemplo, o CAN, quando fez 10 anos, um ano de 2014, o CAN é o grupo do Ângelo, que está aqui, diretor do CAN, que eu falei no início, dei um beijinho nele, fez o abril de leituras. E foi muito, muito bacana a contribuição que o CAN trouxe para o teatro negro nesse sentido, porque o Ângelo, junto com a Ivani Tavares, acho que mais alguém, não me lembro quem, elencou uma quantidade de textos de autoras e autores negros, né? E fez leituras dramatizadas abertas para o público. Então, foi fantástico, porque durante quase 1 semana e meia, a plateia de Salvador ouvia, via, entendia aquelas dramaturgias. E isso deu uma reacendida. E o Nata achou aquilo muito bacana. A gente participou, a gente leu o único texto que não era de uma pessoa negra, eu acho, que era o Anjo Negro, do Nelson Rodrigues, mas, por ser tão emblemático, acabou entrando, como na curadoria, né, acabou entrando para o evento. E foi fantástico, foi uma contribuição maravilhosa. Então, assim, há outros meios, né? Mas o desejo é montar sempre. E fora, Cristiane, Sobrar, enfim, nossa, tem várias autoras e autores negros que a gente quer chamar para perto, quer conversar. A Grace Passou, enfim, ó, nossa, é muita gente. Por isso que eu falei, umas 50 vidas para dar conta. Encerramos as inscrições. A gente vai ter que continuar em outro lugar, gente. Não é tal, vai me expulsar daqui. Infelizmente. Tá bom? A cara dela, a culpa não é minha. O povo fica ali me olhando, gente. A culpa vai ser minha depois. Mas vamos tentar. Eu sempre falo, quando acaba cada diálogo, que a gente podia depois tentar se organizar e continuar essa discussão em outros espaços, inclusive no virtual. Então, vamos pensar nisso. De repente, escreve essas perguntas. Eu pego isso aqui e passo para a Fernanda. Então, pega o contato direto com a Fernanda. Eu acho que a gente não pode perder esse espaço de debate. Demora, de discussão. mas eu respondo, viu? Eu queria só dar mais uns avisos aqui para encerrar. Sobre julho, das artes cênicas aqui no Itaú Cultural. Então, convidar vocês para vir assistir as peças Canto para Rinocerontes e Homens, 16 e 17 de julho, sábado e domingo. Amadores, da Companhia Hiato, 19 e 26 de julho. Bate-papo, Companhia de Hiato, mais atores do espetáculo Amadores, também 19 e 26 de julho. Cabras, Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam, 22, 23 e 24. E Farinha com Açúcar, ou Sobre a Sustância de Meninos e Homens, do Coletivo Negro, 16, 17 e 18 de agosto. Então, venham ao teatro, compareçam. Quero agradecer muito a presença da Fernanda. Para mim, um prazer estar aqui, aprender tanto. Eu acho que, se a Fernanda não vai montar os espetáculos, acho que todo mundo agora tem referências e subsídios e material suficiente para criar, né, as suas coisas. Acho que a intenção, de fato, é ampliar esses limites institucionais, inclusive criando uma arquitetura que nos caiba, né? Se esse espaço não nos caiba, a gente tem que criar uma arquitetura que nos caiba, né? A palavra não pode aprisionar, o espaço físico não pode aprisionar, a imagem não pode aprisionar. Então, eu acho que o trabalho e a intenção do Diálogos é plantar essa semente,
né, institucionalmente falando, para que a gente possa vir a ocupar esse espaço, inclusive do Itaú Cultural, com outras coisas, né? Então, eu quero desejar uma boa noite para vocês. Vou chamar o Edinho, vou para casa em paz. Você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Eu quero agradecer, porque é uma oportunidade muito bacana, principalmente porque a interlocução é sempre bem-vinda, e poder falar de mim, dos meus companheiros, e do que significa ser artista negra no cenário brasileiro, para mim é de fundamental importância. Falar para os pares e falar para as outras figuras também, né? Os artistas e os não artistas, enfim, e quem se interessa pelo tema. E também é mais para mim, nesse momento, ver uma instituição privada problematizando questões, abrindo um espaço de qualidade de fala. Não é simplesmente o cumprimento de um evento, tipo, chega a falar 10 minutinhos, quem quiser ouvir, ouviu, realizei. Não, tem uma seriedade aqui, tem uma... E eu sei que é a base de uma construção laboriosa. Então, eu quero agradecer novamente ao Itaú Cultural, na pessoa da Luciana Modé, que foi quem fez o contato comigo. Agradecer a parceria sua aqui nessa mesa, que foi muito bacana, e esse encontro que tivemos. E, mais do que isso, que a gente problematize. Quando a gente passar no espaço cultural e não vê lá na programação, manda lá e-mail, sim, vocês só fazem isso. Esse tipo de ação reverbera dentro da própria instituição e das instituições, sejam elas públicas ou privadas. Então, acho que saio daqui, volto para Salvador com uma sensação de que a gente está começando coisas boas, fortalecendo coisas já começadas e abrindo flancos para novas coisas a serem começadas. Que Exu nos oriente e nos leve sempre. Axé. Uhul! Eu gostaria de agradecer a presença e parabenizar pela sua fala, Fernanda. Foi uma fala muito gostosa, acolhedora. Eu gostei da sua fala, da sua presença aqui, foi muito importante. E eu gostaria de deixar mais um aviso, porque o ciclo de encontros do Diálogos Ausentes acontece ainda durante esse mês, e as inscrições para a apresentação de trabalhos de artistas que tenham interesse vão até dia 17. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite.